coming for to carry me home. Oh, sweet love, sweet cherry lovers, coming for to carry me home. Sweet, sweet love, sweet cherry lovers, coming for to carry me home. Oh, sweet, sweet love, sweet cherry lovers, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. Eu não preparei o material porque eu achei muito pouco 30 minutos, então eu quero falar só na voz, que a gente tem mais desenvoltura para ficar trocando, né? A gente está muito condensado aqui. A minha dúvida, quando o Jader convidou para falar, para expor o trabalho aqui, é o que eu ia falar, porque, na verdade, a minha tese de doutorado sobre pedagogia espírita, que foi feita defendida em 2001 na USP, na Faculdade de Educação da USP, eu achei que se eu falasse só sobre a tese, já era um tema um pouco envelhecido, embora seja na pauta do dia, porque nós continuamos a trabalhar com a ideia da pedagogia espírita, temos o curso de pós-graduação, etc., congressos, etc. Porém, eu achei que já era um assunto, falar só sobre a tese já era um assunto passado, né? Já faz 8 anos que eu defendi. Então eu resolvi optar por falar sobre alguma relação possível entre a pedagogia espírita e a tanatologia, que é a ciência que estuda a questão da morte, porque houve alguns encaixamentos históricos importantes e interessantes nesse sentido, entre a pedagogia espírita e a tanatologia, embora sejam duas propostas independentes, diferentes, porque a tanatologia, inclusive, nasceu na década de 60 nos Estados Unidos, com a Elizabeth Kubler-Ross e outros teóricos que criam uma ciência para estudar a morte, e a pedagogia espírita, como eu demonstrei na minha tese de doutorado, que é essa daqui, né? É uma proposta nascida no Brasil, né, sobre influência do espiritismo. Então, são duas áreas, mas que elas têm uma conexão, tanto epistemológica quanto de proposta, e aqui no Brasil elas fizeram um diálogo, que é esse que eu vou contar para vocês nesse sentido. Em primeiro lugar, eu me inspirei para falar sobre esse assunto, tive a inspiração de falar nesse ponto sobre esse assunto, porque justamente acabamos de receber um artigo que até está publicado no nosso site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, www.pedagogiaespírita.org.br, de um educador polonês que faz parte dos nossos congressos, etc., o Cheiro lá do Judowski, né? A gente chama de Pchenek, que é mais fácil. Ele é doutor em educação na Polônia, é espírita, é tradutor das obras de Kardec para o polonês. Ela faz um trabalho muito interessante lá na Polônia, em educação e também no espiritismo. E ele escreveu um artigo sobre essa questão da tanatopedagogia, educação para a morte, e citou a pedagogia espírita como uma possível aplicação da educação para a morte aqui no Brasil, né? Isso numa revista internacional, né? Então, quer dizer, essa ressonância que você perguntou, a pedagogia espírita já está tendo uma ressonância internacional, né? Então, isso também é importante para nós nesse sentido. Então, a partir dessa ressonância, nós vamos historicizar isso, vamos colocar por que essa história da relação da pedagogia espírita e da educação para a morte. Então, os dois fatos interessantes aí, depois eu vou falar das relações teóricas, epistemológicas, etc., é o seguinte, é que a mesma pessoa que criou o termo pedagogia espírita no Brasil é a mesma pessoa que é um dos pioneiros da tanatologia no Brasil, Herculano Pires, porque ele publicou o primeiro livro sobre educação para a morte no Brasil, né? Então, a tanatologia já existia nos Estados Unidos a partir da década de 60, mas ainda não tinha havido no Brasil nenhuma tradução de Kubler-Ross e de outras propostas de sensibilização dos cuidados paliativos. Não havia nada no Brasil no início da década de 80. O Herculano escreveu, uma das últimas obras que ele escreveu foi o livro A Educação para a Morte, né? E esse livro foi publicado depois da morte dele, mas ele não escreveu, obviamente, ele foi em 79. Mas mesmo a publicação deste livro, que já foi depois da
da ideia de uma educação pedagógica. Ao mesmo tempo, ele é aquele que primeiro teorizou sobre pedagogia espírita. Eu sempre falo, não é o caso de a gente contar uma história da pedagogia espírita, porque não dá tempo, mas eu sempre comento que a pedagogia espírita nasce no Brasil a partir da prática de Eurípides, ela está no 1907 com a fundação do Colégio Allan Kardec, que é um colégio de vanguarda absoluta, né? Muito adiantado na época, adiantado até hoje, é um colégio sem notas, sem provas, com debates dos alunos, com aulas de passeio, com teatro, integrando artes, eles ensinaram religiões comparadas, enfim, é uma pedagogia do afeto, sem punições, sem recompensas. Então era um colégio de altíssima vanguarda. Tanto que nós conseguimos um grande trunfo, um grande reconhecimento nesse sentido, fora do meio espírita, que não sei se vocês conhecem aqui, o educador português José Pacheco, que fez durante 30 anos a Escola da Ponte de Portugal, que é reconhecida internacionalmente como uma escola de vanguarda, citada pelo Rubem Alves naquele livro A Escola que eu sempre cheguei, mas nunca vi se pudesse existir. E o José Pacheco participou dos nossos congressos de pedagogia espírita e atualmente ele anda dando entrevistas na televisão, na UOL, e até citou no próprio livro dele que ele lançou recentemente, que ele considera que a experiência pedagógica de maior vanguarda no século XX, no mundo, foi a de Eurípides da Silva. A ideia de que a pedagogia espírita não é uma proposta de doutrinação do espiritismo. Nós temos trabalhado frequentemente isso. A pedagogia espírita é um resgate da ideia da espiritualidade na educação, porém de maneira plural. Né? Então, a grande preocupação que nós temos é de não nos tornarmos proselitistas e doutrinadores, nem dentro da escola, nem dentro da universidade, nem dentro de nenhuma instituição onde tem que haver necessariamente um posicionamento plural, onde todas as vozes têm que ser representadas. Então, eu sempre falo sobre isso, e tem que tomar cuidado para não cair no jesuitismo, que nós já fizemos no passado, né? De catequese à força, e por essas e por outras, né? Que é o encontro de dificuldade de ressonância com a pedagogia espírita, alguns elementos do próprio movimento espírita, que tem essa postura muito evangelizadora, né? Tanto que eu não concordo com o termo evangelização, é um termo católico, de catequese, etc. Então, a nossa postura tem sido trabalhar com o ensino interreligioso, no sentido de que a criança, o adolescente, o jovem, todos aqueles que fazem parte de um processo pedagógico, educativo e adultos também, devem conhecer todas as ideias, devem estudar todas as formas de abordagem da realidade para aprenderem a pensar, né, a analisar, a julgar e criar as suas convicções. Não serem doutrinados numa ideia, por melhor que essa ideia seja. Porque quando nós doutrinamos uma ideia, essa ideia se torna um dogma e se torna algo fechado. E o problema dessa dogmatização é que enfraquece a própria ideia. Né? Tanto é verdade que os jovens hoje, muitas vezes, fogem dos centros espíritas, deixam de ser espíritas, porque eles não aprenderam a pensar espiritualmente, ou seja, abertamente, criticamente, a ter convicções. Eles são catequizados e eles não conseguem enfrentar o discurso acadêmico, que é predominantemente materialista ou niilista, que é pior do materialismo. Então é preciso manter o pluralismo para que as convicções se criem e não vir com um dogmatismo impositivo, porque isso resulta contra a própria ideia que a gente está trabalhando com ela. Né? Então essa ideia do pluralismo é algo que a gente trabalha muito. Essa ideia do pluralismo, ela está muito presente no discurso acadêmico contemporâneo. Né? Então, existem duas ideias que nós trabalhamos na pedagogia espírita que estão presentes no discurso contemporâneo acadêmico. Uma é a ideia do pluralismo, que também pode ser chamada de diversidade cultural, né, que você tem que trabalhar com as diversas vozes, etc. E a outra é a interdisciplinaridade. Você tem que integrar diferentes áreas de conhecimento para você abordar uma questão. Quando se trata de uma questão como a morte, por exemplo, essa
interdisciplinaridade é uma obrigatoriedade, né? Se torna quase obrigatória a interdisciplinaridade, porque a morte é uma questão biológica, é uma questão social, é uma questão filosófica, é uma questão religiosa, enfim, a morte engloba todas as questões, porque tudo aquilo que envolve o homem, evidentemente, engloba todas as áreas do conhecimento. Então, necessariamente, a morte é uma ideia que tem que ser interdisciplinar. Entretanto, aí que vem a questão capciosa, é o seguinte, é que tanto essa ideia de pluralismo quanto de interdisciplinaridade no mundo acadêmico, muitas vezes cai num relativismo epistemológico e num relativismo em relação à própria verdade. Que foi uma coisa que a gente depois teve até que fazer um fórum de debate para discutir essas questões da teoria da história e outras questões. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento dentro da universidade, principalmente na área humana, nas áreas biológicas isso não se faz notar, em que o discurso pós-moderno é muito forte. O Foucault é um dos representantes desse discurso. O que acontece? Uma relativização completa de toda e qualquer verdade. O que quer dizer isso? Não existe verdade. Todas as verdades são... Então, nesse sentido, eu estou sendo plural, porém, se eu não abro espaço, que é o que únicas pessoas que podem fazer lições espíritas, né, para a pesquisa científica da sobrevivência da alma, né, então eu não abro espaço para algo que pode mudar epistemologicamente a questão da morte. Né? Então, o que acontece? Essa questão do nada simplesmente se desfaz se houver uma evidência, como há várias evidências científicas, de que o espírito sobrevive à matéria. Né? Agora, até que ponto essas evidências são evidências, né? Essas pesquisas continuam sendo feitas no decorrer dos séculos, que foram iniciadas por Kardec, mas desde o século XIX até hoje, há muita gente fazendo pesquisa que não são espíritas. Hoje foi citado aqui, agora há pouco, Ian Stevenson, que foi um grande pesquisador da questão da reencarnação, que fornece um vastíssimo material de evidência da sobrevivência da personalidade através de 2 ou 3 vidas. Né? Então, isso tem que ter um espaço dentro do mundo acadêmico e dentro da própria educação, como um todo, para ser, pelo menos, oferecido como uma alternativa de reflexão ou como uma abordagem possível do problema. Então, nesse sentido, por isso que aqui, esse curso de tanatologia que está sendo feito na USP, influenciado pela ideia da pedagogia espírita, o que ele tem? Ele tem uma visão plural, interdisciplinar, mas também tem a matéria. É possível provar cientificamente a evidência? A gente está falando, o nosso propósito é debater mesmo, discutir, tá? Com elegância, né? Que coisa que nós conseguimos fazer. Eu queria chamar a atenção para uma outra esfera de conhecimento, da antropologia. Algo além do niilismo relativista e do positivismo, tá? Que a gente coloca como extremos, que é, por exemplo, se eu quiser xingar um filósofo, pelo menos a maioria deles, eu xingo de positivista e fica bem xingado. É verdade, é verdade. Quando a gente quer xingar, a gente xinga de etnocentrista. Tá? Que o que acontece? É algo que está próximo do pensamento que você está colocando, mas é assim. Um antropólogo chega junto a uma cultura que tem uma lógica interna de funcionamento, criticável ou não, mas querem enxergar essa cultura a partir de suas visões. Quando eu fiz o trabalho de doutorado, eu vi, por exemplo, a antropologia dos anos 60, 70, então você via assim, católicos lendo o espiritismo. Você fala assim, eles não estão vendo o espiritismo, eles estão tentando enquadrar o espiritismo nas estreitas categorias que eles têm de verdade, sociedade, de Deus, etc, etc. Ou a arrogância do europeu do século XIX, né, que se enxergava o ápice da civilização e que condenava outras manifestações culturais ao barbarismo, etc. Então, acho que essa abordagem, antes da crítica, tá, essa abordagem de reconhecer a lógica do outro, ela não necessariamente se perde no relativismo e no niilismo. Tá? É isso que eu queria que você comentasse. Muito boa a sua posição. Inclusive, é uma das coisas que nessa tese que eu citei, que foi defendida pelo ministro agora, ela é discutida. Né? Então, por exemplo, o André que fez, né? Eu agora o sobrenome dele
assim, guerreiro, ele fez uma abordagem interessante porque ele mostra que Kardec, quando faz a análise do islamismo, etc., ele não se comporta dessa maneira, excluindo do alto, né? Mas que, por exemplo, no movimento espírita nós temos leituras desse tipo, né? Então, respeitamos os nossos irmãos da Umbanda, eles estão naquele estágio evolutivo, né? Ou seja, não são ótimos, não são bons, você pode respeitar, são ali, né? São ali, nós somos ótimos, né? Então, realmente, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Então, é um trabalho de até estar discutindo muito essa questão, no sentido de não tomarmos essa postura. Muita gente acusa Kardec de esse etnocentrista. Nós levamos o nosso curso de pós-graduação de pedagogia espírita aqui em São Paulo, a Sandra Jaqueline estou para fazer uma palestra, porque a gente pega todas as visões, nós somos plurais realmente, os do contra, os a favor, os muito pelo contrário, e ela foi fazer uma exposição, ela tem algumas ideias bem interessantes, mas ela é uma das que não chega espírita, acusa o Kardec de etnocentrista, que aquele modelo, a questão é a seguinte, o modelo da ciência que nós estamos discutindo é um modelo europeu etnocêntrico, né? E que, por exemplo, vai considerar uma medicina chinesa um monte de coisas não irracionais, né? Sim, não. Né? Quer dizer, a gente não pode falar que a medicina chinesa não tenha uma coerência interna, mas também nós não podemos jogar fora o método científico desenvolvido no Ocidente, né? Senão a gente joga fora a cultura ocidental. Então, nem tanto a mar, nem tanto a terra, né? Diálogo com a preservação da nossa identidade. A identidade espírita é europeia, ocidental. Veio de uma cultura greco-romana, judaico-cristã, né? Greco-cristã, e aí nós temos que manter acesa alguns traços essenciais disso, que eu acho que a racionalidade é isso, a observação empírica, dentro de uma visão aberta e não intolerante, né? Não sei se eu me prejudicado. O que acontece é que eu não sou profissional, sou amadora do violão, mas dou uma caminhada. Então é só para alegrar o ambiente. Não tem um suporte, né? Para colocar. Eu seguro. Ai, mas você não, não tem uma pessoa mais jovem. Você é agora, tá ótimo. Mas a minha aula é baiana, eu me chamo Dória e a Renata me fala carinho. É verdade, não é brincadeira. Dória, a rainha dos três do Paraná. Eu vou passar por você. Bom, eu vou começar cantando uma música. Um dos tipos de música que eu mais gosto de cantar são os spirituals, os negros norte-americanos. Aí tem a alma negra, né? O Vinícius de Moraes, que dizer que ele era o branco mais negro do Brasil, eu digo também que eu sou uma branca de alma negra. Os racistas dizem que quando um branco preto é muito bom, ele tem alma branca, depois eu digo que eu sou uma branca de alma negra. Então esse daqui é um dos meus prediletos, que é o Swing Low, Sweet Chariot. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over
clouds, coming for to carry me home.